até o versículo 29. E diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escribas? Onde os adquiridores desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, que fala sobre a sabedoria e a inteligência de Deus. Aleluia. E o que acontece muitas das vezes para nós é que nos falta entendimento e nos falta sabedoria. Muitas das vezes nós somos ministrados a palavra, vivemos a palavra, estamos todos os dias ouvindo a palavra de Deus, ou muitas das vezes meditando na palavra de Deus, mas muitos crentes não pedem sabedoria para Deus. E quando nós não pedimos sabedoria para Deus, nós não conseguimos entender o mundo espiritual. Porque eu costumo dizer que primeiro foi criado o mundo espiritual, e esse mundo físico, ele é uma cópia do mundo espiritual. Nós precisamos entender. E nós vemos dentro da palavra de Deus, e que muitas das vezes, quando nós não conseguimos decifrar o mundo espiritual, nós perecemos e nós sofremos. E eu tenho visto muitas das vezes a igreja nesta forma, em que o Espírito Santo de Deus, ele fala com a igreja de todas as formas, mas muitas das vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados para não entender o que Deus ele tem falado. Aleluia. Mas eu falo que não é nem muitos com o ouvido tampado, fechado. O que falta é a obediência. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não conseguimos receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando nós não recebemos a palavra de Deus, muitas das vezes nós saímos dos nossos lares, que nem irmãos saíram hoje, na chuva, saíram com guarda-chuva e vieram para a casa de Deus. Mas se você não ouvir o que sai do altar, e você não praticar o que sai do altar, irmão, você está perdendo tempo. Verdade. Se você não obedecer a palavra de Deus que sai de cima do altar, e colocar para a tua vida como regra de vida, você vai continuar vindo para a igreja, ouvindo palavras, mas só que você não vai conhecer o Espírito Santo de Deus, e você não vai conhecer Jesus. Porque eu vi aqui o bispo falando, nós não pregamos religião. Quando nós pregamos religião, nós não conseguimos ver o poder de Deus. Verdade. Quando você é religioso, não, eu estou indo para a igreja porque eu aprendi que eu preciso ir para a igreja. Porque muitas das vezes eu tenho medo do inferno. Você tem que ter medo do inferno mesmo. E muitas das vezes eu aprendi que eu indo para a igreja, eu vou receber bênçãos financeiras da parte de Deus sobre a minha vida. E muitas das vezes eu indo para a igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou começar uma vida nova, uma carreira nova, algo novo. Mas eu quero dizer para você, se você não viver a palavra de Deus, ela por inteira, você não passa de um religioso. Verdade. E a religião,
religião, eu vou dizer para vocês, a religião foi aqui, crucificou Jesus. Verdade. A religião foi aqui, crucificou e matou a espada, e muitas das vezes enforcado os apóstolos de Jesus. Foi quem? Foi a religião. E quando você é religioso, você não consegue penetrar no Espírito do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não consegue penetrar sobre a tua vida, porque você é religioso. E muitos dentro da igreja, eles estão sendo religiosos, mas o Espírito Santo de Deus, ele não tem chamado homens e mulheres para a religião. Ele tem chamado homens e mulheres para ser salvo e ver a palavra de Deus através do Evangelho e pela loucura da pregação da palavra. Amém, glória a Deus. E muitas das vezes, quando nós estamos em cima do altar, o pastor pregando em cima do altar, a igreja ela está sendo ministrada. Mas muitas das vezes você não consegue observar a palavra e você não consegue obedecer a palavra de Deus. Quando você não consegue obedecer a palavra de Deus, você se torna presa fácil de Satanás. Porque a palavra de Deus fala que Satanás, ele anda em nosso derredor e ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra também diz assim, que Satanás, ele anda ao nosso derredor e ele tenta levar-nos para o mundo. E quando você não ouve a palavra, e a palavra não é ministrada sobre a tua vida, você acaba entrando dentro da palavra de Deus que diz assim, que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Eu vejo muitas das vezes pessoas que estão dentro da igreja, que estão sendo roubados. Eu vejo muitas das vezes pessoas que estão dentro da igreja, que estão com as vidas destruídas. Eu estou vendo muitas das vezes pessoas que estão dentro da igreja, que Satanás está matando, porque não consegue observar a palavra de Deus, não consegue viver a palavra de Deus, e não vivendo a palavra de Deus, não consegue obedecer. E muitas das vezes a desobediência leva o homem à morte. E muitos estão morrendo, sentados muitas das vezes no banco. Muitas das vezes chegam até a igreja, mas estão na igreja como zumbi, porque a palavra não consegue entrar, não consegue viver a palavra do Evangelho, que é loucura. O que é loucura? Muitas das vezes, quando sai de cima do altar, o bispo fala, nós estamos numa semana que é semana de jejum, vamos jejuar a igreja. Muitas das vezes o irmão fala, o jejum é para os obreiros. Muitas das vezes tem aqueles que falam, eu não consigo jejuar. Muitas das vezes tem aquele que fala, eu não vou jejuar não, porque eu não estou precisando, eu estou bem. Muitas das vezes sai uma ordem de cima do altar, igreja, vamos joelhar, vamos orar. Muitas das vezes a igreja não está orando, não está buscando, porque não está obedecendo aquilo que sai de cima do altar. Quando você obedece aquilo que sai de cima do altar, a tua vida é abençoada. Aleluia. Quando você obedece aquilo que sai de cima do altar, você não tem barreira para Glória estar na a Deus. casa de Deus. Quando você ouve aquilo que sai do altar, você não fica com a tua boca fechada e não consegue glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque você está obedecendo aquilo que sai do altar. Aleluia. E eu vou dizer para você, muitas das vezes, quando a palavra sai do altar, o Espírito Santo de Deus, ele usa o servo dele para ministrar a palavra sobre a tua vida. E a palavra é, você vai profetizar. E muitas das vezes você não consegue entender, você não consegue ouvir a direção a qual o anjo da igreja está dando sobre a tua vida, e você não consegue profetizar. Satanás tem colocado capacete, Satanás ele tem colocado couraça, Satanás ele tem colocado várias coisas para fazer com que você não abra a tua boca para profetizar, para você não obedecer o que sai do altar, para a tua vida não modificar, para a tua vida não transformar. Jesus, E misericórdia. nós vemos aqui, em Coríntios fala, que nós vivemos na loucura do Evangelho. Quem falou para vocês que o Evangelho seria algo em que você iria entender? Todas as coisas que saem de cima deste altar, irmão, é loucura para aqueles que perecem lá fora. Mas para você que está aqui dentro, é poder de Deus na tua vida. Eu creio. Glória a Deus. E muitas das vezes você olha para o homem que está em cima do altar e você fala, não, eu não vou obedecer porque é homem que está ali em cima e eu não vou fazer o que ele está fazendo. Você está muitas das vezes enganado. E você está sentado dentro da igreja e você não passa de um religioso. Porque na medida em que você vai ouvindo a palavra de Deus e você vai executando a palavra de Deus na tua vida,
você vê o sobrenatural de Deus acontecer. Aleluia. Muitas pessoas não conseguem viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes não conseguem, fala aí, obedecer. Obedecer. Você tem obedecido, irmão? Você tem obedecido, irmã? Deus tem misericórdia. Você tem vivido de fato o Evangelho, a palavra de Deus? Ou você acha que o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele vai descer nesta terra e ele vai falar com você? A palavra de Deus, ela está aqui, mas Deus usa homens e mulheres para ministrar sobre a tua vida. Então eu vou dizer para você, no dia de hoje, se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai comer o melhor desta terra. Para os que? Mas para nós é o poder? Deus. Poder de Deus. Quantos aqui conseguem orar 1 hora? Quantos aqui conseguem orar 2 horas? Quantos aqui conseguem orar 3 horas? Quantos aqui conseguem jejuar? Quantos aqui conseguem subir no monte? Quantos aqui conseguem aborrecer a sua própria vida para poder implantar o reino de Deus na terra? Muitos não conseguem. Muitos não querem. Muitos acham que para entrar no céu vai ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas para entrar no céu, eu vou dizer para você, você vai ter que empregar muita força. Não pense que você vai entrar no céu, irmão, de qualquer forma, de qualquer maneira. A primeira coisa que você precisa fazer para você entrar no céu, você precisa ter um coração em que obedece a palavra de Deus. Muitas das vezes você quer receber algo da parte de Deus, mas você não consegue obedecer a palavra de Deus. Para você entrar no céu, você precisa entrar pelo caminho da obediência. O caminho da obediência. Nós pregamos constantemente na igreja em que Jesus, ele foi obediente até a morte. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos, que Jesus é primogênito entre muitos irmãos. E se Jesus é primogênito entre muitos irmãos, você é o que, igreja de Jesus? O que você é de Jesus? Jesus é o entre muitos. Você é o que, irmãos de Jesus? Estão acanhados? Ou vocês não são? Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E se Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, vocês são irmãos de Jesus. Então vocês têm que ser a semelhança de Cristo. Vocês têm que parecer com Ele. Vocês têm que viver como Ele. Muitas das vezes você está vivendo nessa dimensão terrena, nessa dimensão da terra. Mas eu quero dizer para você, a eternidade para você, ela já chegou e ela já começou. Você tem que viver nesta vida como se você já estivesse vivendo a eternidade. Não se embaraça com as coisas dessa vida. Não se embaraça com as coisas deste mundo. Não se embaraça muitas das vezes com o dia a dia desta vida, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Porque você em Cristo Jesus, você já é eterno. Você já está vivendo a eternidade. Você já está vivendo com Cristo. Você já está vivendo com Jesus. Não adianta você pensar em que nesta vida você vai ser moleza. Não adianta você pensar que nesta vida vai ser a mar de rosa. Eu quero dizer para você, se perseguiram Jesus, vão perseguir você também. Se muitas das vezes caluniaram Jesus, vão caluniar você também. Se muitas das vezes para Jesus foi difícil, para você também vai ser difícil. E muitas das vezes você não consegue entender. Você leva de qualquer maneira. A palavra vem de cima do altar e você ouve a palavra e você fala, está tranquilo, sossegado, suave. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para você hoje, nesta noite, que você precisa viver a palavra dele. Para você poder fazer a diferença neste mundo. Porque o que você está fazendo aqui nesta terra, irmão? Você está sendo mais um no meio da multidão? Ou você está aqui para fazer a diferença? Você está aqui para fazer a diferença. E se você está aqui para fazer a diferença, você veio implantar o reino de Deus sobre esta terra. E para você implantar o reino de Deus sobre esta terra, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tem que ser cheio mesmo do Espírito Santo. Como que você vai implantar um reino diferenciado do reino deste mundo?
você precisa obedecer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela está dizendo para você. Glória a Deus. Se você não obedecer, irmãos, eu sinto muito. A trombeta ela vai tocar e você não vai conseguir ouvir o nome seu Jesus chamar. Porque o caminho se chama obediência. Como que eu vou pregar o evangelho? Eu vi um bispo orando. Como que eu vou pregar o evangelho para outras pessoas se eu não consigo obedecer o evangelho? Como que eu vou implantar o reino de Deus sobre a terra se eu não tenho o reino de Deus ainda dentro de mim? Se ainda não foi gerado dentro de mim o reino de Deus, como que eu vou implantar o reino de Deus, que é um reino invisível, aonde os olhos humanos não podem ver, mas só conseguem ver o reino de Deus aqueles que são espiritual. Então eu quero dizer para você, você vai só conseguir sair para a rua, ganhar almas para o Senhor Jesus, profetizar, falar daquilo que o Senhor muitas das vezes colocou sobre o teu coração, se o reino de Deus estiver sobre você e estiver em você. Se o reino não estiver em você, irmãos, não adianta, você não consegue falar da palavra de Deus, porque a palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o teu coração ele está cheio? O seu coração está cheio o quê? Da economia do país? O seu coração está cheio do quê? Muitas das vezes das tristezas que você tem na terra. O teu coração está cheio do quê? Muitas das vezes apegado nas coisas financeiras. O seu coração está apegado no quê? Muitas das vezes na televisão, muitas das vezes no colchão, muitas das vezes no conforto da tua casa. Aonde está o teu coração? O teu coração ele tem que estar em Deus. Porque quando o seu coração está em Deus, a tua boca ela fala aquilo que vem lá do Senhor, aquilo que vem de Deus. Eu não sei como tem pessoas que conseguem. Aleluia, Jesus. Está dentro da igreja. E do coração dele. E da boca dele. Não consegue sair palavras de Deus. E sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos falar de Deus? É porque o nosso coração ele não está cheio de Deus. E sai da nossa boca tudo quanto é coisa, tipo de coisa. Nós falamos sobre economia, nós falamos sobre filho, nós falamos sobre carros, nós falamos sobre casa, nós falamos sobre um monte de coisa. Diante da sociedade onde nós estamos, no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos, nós falamos um monte de coisa, mas nós não conseguimos falar do Espírito Santo de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como Deus pode salvar, transformar, e que nós não conseguimos colocar sobre a vida das pessoas o reino de Deus, porque o nosso coração muitas das vezes está cheio das coisas do mundo. O Espírito Santo de Deus hoje, neste dia, ela está falando para você, eu quero o espaço do teu coração, porque através do momento que você deixar eu entrar dentro de você, a tua boca, ela vai ser uma boca de fogo sobre esta terra. Conseguimos falar de tantas as coisas. Conseguimos dialogar em tantas as coisas. Conseguimos conversar mais de 2, 3 horas com uma pessoa ou com várias pessoas. Mas não conseguimos trazer o reino de Deus para a terra. É isso que está acontecendo comigo. É isso que está acontecendo com você. Nós entendemos muito sobre a terra, mas não entendemos nada sobre o espiritual. Não